Agora com o ex-prefeito de São Paulo, de 2013 a 2016, candidato à presidência da República em 2018 pelo PT, Fernando Haddad. Haddad foi ministro da Educação também de 2005 a 2012, nos governos Lula e Dilma, é professor de Ciência Política pela Universidade de São Paulo, instituição pela qual se graduou, bacharel em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia. Ex-prefeito, a gente agradece imensamente sua disponibilidade de falar conosco na manhã desta segunda-feira. Quero começar perguntando ao senhor como é que o senhor está vivendo aí em São Paulo nesse período, né, de pandemia do coronavírus. Como é que estão os cuidados pessoais do senhor aí? A gente sabe que é um momento de muito cuidado. Como é que está a vida? Como é que mexeu com a rotina do paulista e do senhor também nesse momento com a pandemia do coronavírus? Bom dia, prazer tê-lo conosco no programa Bom Dia Feira. Fernando, muito bom dia a você, aos seus ouvintes, aos baianos de todas as cidades que estão nos ouvindo. Um abraço ao governador Rui Costa, grande companheiro. Olha, eu, como todo professor universitário, eu e a minha esposa damos aula, né? E a gente está conseguindo fazer as atividades por aula virtual, por aula à distância, e as minhas reuniões também estão todas sendo virtuais. Então as palestras que eu dou, as palestras para as quais eu sou convidado, as reuniões do partido, estão todas sendo feitas pelos atuais aplicativos, né? Tem vários novos aplicativos que se prestam a esse tipo de coisa. Isso nos garante um isolamento praticamente total, né? Então eu estou há mais de 60 dias praticamente sem sair de casa, né? Não sei, situação muito excepcional, né? Mas 60 dias sem sair de casa. Mas não é a realidade dos trabalhadores em geral. Você tem aqui na cidade de São Paulo alguma coisa como 50% de isolamento e não os 70% que seriam necessários para fazer o número de mortes e infectados cair dia a dia até zerar a contaminação, como aconteceu em alguns países, né? Você tem um isolamento de tal magnitude, né, que o número de infectados vai caindo dia após dia, até que uma hora ninguém mais se contamina, que seria o ideal, né? Mas essa briga no país do presidente com os governadores está atrapalhando muito o país, muito, muito, muito. É muita briga, muita falta de educação do presidente, muita falta de cooperação da União. Isso está atrapalhando o país inteiro e São Paulo não é diferente. Bom, como é que o senhor está analisando essa situação da saúde pública no Brasil e no mundo? A gente vive um momento de pandemia, algo que as gerações atuais não viveram, e como é que o senhor tem analisado tanto em relação ao dia a dia das pessoas, como também em relação às atitudes do governo federal no combate à pandemia? Olha, Fernando, eu estou muito preocupado porque eu não vejo o presidente trabalhar na direção correta. Os países que saíram do problema, que resolveram o problema, quando eu digo resolver o problema, o país começar a voltar à normalidade, né? Porque o problema mesmo só vai se resolver com uma vacina ou com a cura. Mas muitos países estão numa situação excepcionalmente melhor que a nossa. Por quê? Porque houve uma união nacional contra o vírus. Então o presidente, o primeiro-ministro, dependendo do país, uniu o país em torno das medidas necessárias, e quanto mais rápido e unido o país, mais cedo a economia voltou ao normal. Então o problema que nós estamos vivendo é que uma coisa está atrapalhando a outra. Os erros do Bolsonaro no campo da saúde estão atrapalhando a economia. E vice-versa. Os erros do Bolsonaro na economia estão atrapalhando a saúde. Então nós estamos hoje, já somos o segundo país em número de mortes nas últimas 24 horas. E se nada for feito, nós devemos passar os Estados Unidos
nas próximas semanas, talvez nos próximos 10 dias. Isso vai colocar o Brasil no cenário internacional como o país mais problemático. Eles falam o epicentro da crise, né? Ou seja, o centro da crise. Tanto é que ontem os Estados Unidos não deixam mais entrar voo do Brasil em território americano. Ou seja, com tudo que o Bolsonaro fez para entregar as riquezas nacionais para o Trump, tudo que ele fez não adiantou nada, porque o Trump agora fechou as fronteiras para o Brasil e não deixa mais nem empresário, nem turista brasileiro entrar no território americano. Então é muito grave, porque o Bolsonaro parece ter uma única preocupação, que são seus filhos. Com isso ele se preocupa 24 horas, mas com o filho, com o filho da terra, com os brasileiros, 1 ano e meio de governo, eu não vi preocupação nenhuma até agora. Sinceramente, é muito triste o que está acontecendo. Muito triste, porque nós estamos enterrando gente e nós estamos enterrando a nossa economia em função disso. Bom, o senhor foi o principal adversário nas últimas eleições do atual presidente Jair Bolsonaro. 1 ano e meio de governo, vamos pegar um período até pré-pandemia. Como é que o senhor analisa o atual governo e o que é que o senhor faria diferente do que o senhor tem visto aqui no Brasil no momento? Olha, os ministérios não estão funcionando, Fernando. É triste dizer isso. Você veja o ministro do Meio Ambiente dizer numa reunião que o governo deveria aproveitar que a imprensa está distraída com as mortes para acelerar a devastação da Amazônia. Como é que uma pessoa em sã consciência pode dizer uma coisa dessa? E se deixar gravar ainda, falando uma coisa dessa? Vamos aproveitar a distração da imprensa e vamos acelerar, deixar passar a boiada na Amazônia. De fato, o que está devastando a Amazônia é a boiada mesmo. São os grileiros que estão abrindo pasto na Amazônia para o gado. Ao invés de estar produzindo nas terras improdutivas, está cheio de fazendeiro com terra improdutiva, eles querem abrir a fronteira na Amazônia. Então é uma loucura. O Guedes, ele quer entregar 1 milhão de jovens. Você fala, poxa, que bacana a ideia, né? Mas ele quer entregar 1 milhão de jovens pagando R$300 de salário mensal. Então, basicamente, menos de 1/3 do salário mínimo. Menos de 30% do salário mínimo. Quer dizer, quer aproveitar a pobreza e o desespero da juventude para, por R$300, arrancar o sangue e o suor dessa meninada que devia estar fazendo faculdade, que devia estar concluindo o ensino médio. Nós levamos 60 dias de briga para conseguir adiar o Enem. Os meninos não conseguem ir para a escola, não tem merenda na escola porque não pode estudar, tem criança passando fome. E o sujeito preocupado em fazer o Enem na data, demoramos 60 dias brigando na internet, brigando na imprensa, brigando na justiça, para conseguir uma medida simples do governo. Ou seja, eu não vejo... Nós estamos sem ministro da saúde, Fernando. O Brasil é o único país do mundo que não tem ministro da saúde. Ele está prescrevendo medicação para a população que não tem comprovação científica. Ele fica falando dessa cloroquina sabendo que não é um remédio para essa doença, é para outras doenças um remédio excepcional, mas para essa doença não é. Mas como ele quer brigar com o governador, ele diz para tomar cloroquina e sair de casa, sabendo que não tem efeito. Então nós somos, olha, ele já foi considerado o pior presidente do mundo por vários jornais internacionais. Ele reclama da imprensa nacional,
xinga jornalista, agride jornalista, estimula os seguidores dele, inclusive a bater em jornalista, mas a imprensa do mundo inteiro fala muito pior dele do que a imprensa local. Você sabe que tem a imprensa local, tem uma série de jornalistas que, ou por medo, ou porque estão ganhando dinheiro, não falam do governo. Não falam do governo. Então, você viu, o Silvio Santos tirou o noticiário do ar para não desagradar o presidente. Imagina você uma coisa dessa. Não sei se por medo, não sei por quê. Tirou o noticiário do ar, porque ele falou que tira dinheiro também da publicidade de quem falar mal dele. Então, talvez o Silvio Santos tenha ficado com medo de perder dinheiro, e aí tirou o noticiário do ar para não desagradar o presidente. O que nós estamos virando, Fernando? O que é isso aqui? Em que jornalista não pode trabalhar sossegado, professor não pode trabalhar sossegado. Você sabia que no Brasil é o maior número de mortes de enfermeiras e médicos do mundo porque eles não estão tendo condição de trabalho? Então você me pergunta a área, qualquer área que você quiser. Eu estudo, a minha área de atuação na universidade é estudar os países, estudar as políticas públicas de praticamente os países que têm maior visibilidade. Eu estudo história e políticas públicas de todos os países importantes do mundo. Me peça para falar sobre uma área específica, e eu vou dizer para você, nenhuma delas está funcionando. E por quê? Porque não tem presidente. Você não tem uma liderança à altura dos problemas que nós estamos enfrentando. Então é muito, muito, muito preocupante. É uma pessoa que está visivelmente transtornada, não está preparada para exercer a função que exerce, está fora de prumo, como se diz, né? Não encontra um eixo de atuação, e é uma gritaria o tempo todo. É uma gritaria. O tempo inteiro ali naquela porta do palácio, todo dia uma gritaria. Todo dia uma gritaria. Você não vê medida, você não vê ação. Uma reunião ridícula. Aquilo ali não é nem... Eu não sei do que é, que tipo de reunião é aquela, mas de trabalho não é. Então, eu quero crer o seguinte, olha, já foram aí praticamente quase 2 anos de governo, uma tragédia, e nós temos que trabalhar para oferecer para o país uma alternativa a esse desgoverno, para poder retomar o crescimento, poder retomar a geração de emprego. O Brasil foi muito respeitado no governo Lula, gente, pelo amor de Deus. O que eu, como ministro da Educação, abri a porta para filho do trabalhador fazer universidade, fazer escola técnica, ir para creche, era todo dia uma medida para ajudar a nossa gente. O povo não tinha nem ônibus para ir para a escola. Nós compramos 40 mil ônibus por um programa só criado pelo Lula. Mais de 40 mil ônibus foram comprados para fazer a criança ir para a escola com segurança, sentadinha num ônibus bonitinho, com segurança, com cinto de segurança. Então era outro mundo, era outra vida. Felizmente, também para não falar só de coisa ruim, porque falar de Bolsonaro hoje é falar de coisa ruim. Felizmente nós temos governadores que estão trabalhando, que estão conseguindo fazer um trabalho, apesar do governo federal. Eu até aproveito para cumprimentar os governadores do Nordeste. O Nordeste realmente soube escolher aí uma safra de governadores muito bons, que com toda a dificuldade, olha, só não estão melhor porque o governo federal atrapalha. Se pudessem trabalhar com a ajuda do governo federal, estariam com 80% de aprovação, 90% de aprovação. Contudo, eles ainda assim estão fazendo um bom trabalho, e eu cumprimento o Nordeste pelos governadores que escolheram. Gente comprometida com o povo, com o país. Então, o Rui Costa, o Jacques Wagner, antes dele, mas também os outros governadores do Nordeste estão fazendo um trabalho que merece os elogios do país inteiro.
Bom, na última sexta-feira a gente teve uma ampla divulgação de um vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu dia 22 de abril deste ano. Claro, com pano de fundo de tudo isso tem a acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria tentando interferir diretamente na Polícia Federal e nas investigações que poderiam cair sobre seus filhos, sobre suas famílias, sobre sua família. Como é que o senhor analisou essa questão, essa reunião como um todo, até porque o senhor também foi ministro por 7 anos, né, nos governos Lula e Dilma, deve ter participado de algumas reuniões ministeriais. Queria saber o que é que difere uma coisa da outra. O senhor falou que aquilo ali não foi uma reunião de trabalho, foi de qualquer coisa menos de trabalho. O que é que difere de fato e como é que o senhor vê a acusação feita pelo ex-ministro Sérgio Moro, toda essa questão que culminou na saída dele do ministério? Olha, Fernando, o povo ia se chocar com a diferença de uma reunião coordenada pelo Lula, qualquer uma, podia fazer por sorteio, sabe, pegar eu participei de dezenas de reuniões. Eu nunca vi um absurdo daquele, mas nem perto daquilo, não é? Nem perto daquilo. Uma equipe desqualificada, todo mundo falando palavrão, todo mundo xingando todo mundo, inclusive os ministros entre si, se ofendendo. O que o Guedes falou para Damares, o que é aquilo, meu Deus do céu? Eu tenho vergonha de falar aqui em casa o que o Guedes falou para Damares. Ainda mais numa rádio, você vai me permitir nem repetir o que ele falou. Um absurdo aquilo. Uma reunião presidida pelo presidente da República, em primeiro lugar tem pauta. Hoje nós vamos discutir tais assuntos. Em segundo lugar, tem deliberações. Você sai com trabalho para fazer. Você sai com tarefa. Em terceiro lugar, tem prestação de contas. Você explica para o presidente qual que é o seu plano de trabalho, o que você fez naquele mês, o que você vai fazer no mês seguinte, os resultados da sua pasta, as suas necessidades, porque muitas vezes você tem necessidade de que outro ministro te atenda para você prosseguir na sua agenda. Ou seja, é uma reunião completamente diferente daquela. Você, mal ou bem, você deve ter participado de reuniões da tua empresa, né? Tem diretores, pergunta para eles como é que é uma reunião de direção da empresa. O presidente preside uma reunião que tem que ter consequência, que tem que ter um balanço do que foi feito, uma prestação de contas. O presidente tem que dizer quais são as suas preocupações para o governo, não para os seus filhos. Você não faz uma reunião para proteger teu filho da polícia. Você faz uma reunião para proteger o país das ameaças de saúde, de segurança, de comércio exterior, de diplomacia. E ele trocou, antes da reunião, saiu publicado nos jornais, ele trocou mensagens com o Moro dizendo que o Valeixo, que era o diretor-geral da Polícia Federal, ia ser demitido. Ele disse isso às 6 da manhã daquele dia. Então é óbvio que quando ele falou do Rio de Janeiro, de substituir o superintendente do Rio de Janeiro, ele estava falando da Polícia Federal. E ele falou com todas as letras na reunião. Eu não vou deixar, e falou aquela palavra suja, a minha família e os meus amigos. Vou dizer assim, eu não vou ferrar. Mas ele não falou ferrar, todo mundo ouviu. Ele falou, não vou deixar ferrar a minha família e os meus amigos. Eu vou agir antes. Ou seja, está caracterizado que a preocupação dele naquela reunião de 2 horas era uma só. Porque ele tem 2 filhos sendo investigados pela polícia e com indícios graves de crime praticado. O Flávio com dinheiro público, desvio de dinheiro público, né? Inclusive é uma família que tem um patrimônio incompatível com o salário de deputado, completamente incompatível. E o Carluxo, a suspeita dele pilotar o chamado escritório do ódio, que é
a fábrica de mentiras que ele fala sobre os seus adversários. Então, toda aquela maldade que ele faz, em especial contra mulheres, não sei porque ele tem uma predileção de falar mal de mulher, mas ele fala mal de todo mundo, né? Ele tem um escritório, a suspeita de que empresários que estão ganhando muito dinheiro com o Bolsonaro, uma parte desse dinheiro que eles estão ganhando, eles desviam para o WhatsApp. E aí o WhatsApp promove a disseminação de notícias falsas contra os adversários do Bolsonaro. Então é um círculo do crime, né, em que ele tira direitos trabalhistas dos trabalhadores. Ao tirar o dinheiro dos trabalhadores, o empresário aumenta o lucro. Parte desse lucro alimenta a rede de notícias falsas. Então, e ele aí, em contrapartida, toma novas medidas para tirar direitos dos trabalhadores. Então é uma espécie de círculo do mal, né? Um círculo diabólico contra o trabalhador e contra os adversários que tentam defender esses trabalhadores. Agora, ninguém vai fazer nada? Isso que eu te pergunto. Será que ninguém vai tomar uma providência para parar com isso? Eu não vejo ninguém tomar providência. E por quê? Porque ele está lá na presidência da República, ele não deixa. Ele não deixa. E fica ameaçando as pessoas. Vou comprar arma, vou comprar... Alguém está precisando andar armado no país? Estamos precisando de remédio, estamos precisando de máscara, estamos precisando de ventilador, estamos precisando de UTI. Ninguém está precisando de arma. Custa uma fortuna um revólver. O bandido anda de revólver automático. Você vai enfrentar, vai duelar com o bandido com uma arma automática, você com uma geringonça enferrujada? Ninguém está precisando de remédio, está precisando de comida na mesa. Ninguém está precisando de arma. Ele só fala em arma. Então isso tudo é para intimidar as pessoas. Isso tudo é para botar medo nas pessoas. Estamos conversando com... Ah, sim. Pois não, pode prosseguir. Em Brasília. E pegando criança no colo e tossindo na cara das pessoas. Estamos conversando com o ex-prefeito de São Paulo, o ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad. Vamos falar um pouquinho de política agora. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi a construção para a sua candidatura em 2018, já que a gente tinha, na época, né, como virtual candidato ex-presidente Lula, várias peças publicitárias já apareciam com o nome dele, pesquisas de opinião pública para a presidência apareciam com o nome dele, e de repente o ex-presidente foi impedido de participar das eleições e o senhor teve a construção da sua candidatura. Como é que se deu esse processo internamente dentro do PT com a sua candidatura? Teve um momento, por exemplo, que as candidaturas corriam paralelamente internamente, porque não se sabia ainda se o Lula poderia ou não ser confirmado como candidato? Olha, Fernando, na verdade não. Na verdade nós fomos até o limite do que era possível para defender a candidatura do Lula, inclusive porque na semana do registro da chapa, Lula-Haddad, eu era vice na chapa, nas vésperas do registro, a ONU defendeu a candidatura do Lula do ponto de vista jurídico, dizendo que ele tinha por convenção internacional, ele tinha o direito de participar daquela eleição. E se o povo achasse que ele não estava em condições de presidir o país, votasse nos outros 12 candidatos. Tinha 12 candidatos além do Lula. Então ninguém ia votar no Lula desinformado. Porque, sobretudo a Rede Globo, falou mal do Lula há 4 anos. 4 anos seguidos. Falando que o Moro estava certo e o Lula errado. Né? E o Lula dizendo, o Moro é que está errado, porque ele não tem uma prova contra mim. Ele está me condenando sem prova. E até hoje ele não apresentou uma prova contra o Lula. E o Lula falava, o Moro é político, o Moro não é juiz. O Moro vai fazer política. Ele está usando meu nome para fazer política. E não deu outra, né? Porque você conhece algum juiz, pô? Você só conhece o Moro. Por quê?
Ele não estava julgando o Lula. Ele estava fazendo a carreira dele, política. Ele estava crescendo em cima do Lula na política, condenando o Lula. Então foi isso que aconteceu. Por isso que a ONU falou, o Lula tem que participar da eleição. Se o povo não quiser, vote em outro. O Moro já explicou uma coisa, o Lula explicou outra. Não transitou em julgado, cabe recurso da sentença, então o Lula tem que participar. A ideia é que sempre que cabe recurso da sentença, a pessoa possa participar da eleição. Porque ela não está condenada ainda em última instância. Entendeu? Agora, depois que condenou em última instância, ele não tem o que fazer. Mas não era o caso. Estava cheio de recursos, inclusive um recurso importante, que era da suspeição do Moro. E que o Moro era suspeito, não tinha sido imparcial. Então não houve da minha parte, não havia clima e nem disposição, nem da minha parte, nem de ninguém, de ser um candidato no lugar do Lula. Muito pelo contrário, eu era advogado do Lula e sou advogado do Lula. Então a nossa defesa era incondicional por tudo que ele fez pelo Brasil, pelos trabalhadores, pelo Nordeste, e a gente sabia que era uma injustiça que estava sendo cometido ali. Então nós defendemos a candidatura dele até o último minuto. Quando eu era o vice na chapa, quando ele não pôde, eu assumi a chapa. E fui até o fim. E você vê que o povo do Brasil, se não fosse as fake news do Bolsonaro, a gente teria ganho a eleição. Nós teríamos ganho a eleição. E outra coisa que aconteceu que a gente só soube agora, além das fake news, quer dizer, a mentiraiada que ele contou a meu respeito, e sobretudo a respeito da minha vice, também teve uma coisa grave, que foi o seguinte: a polícia lá do Rio protegeu o filho dele entre o primeiro e o segundo turno. Ou seja, o filho dele poderia ir preso entre o primeiro e o segundo turno se a Lava Jato tivesse atuado da maneira como atuava no passado. Quer dizer, ele poderia ter pedido a prisão preventiva do filho dele e do Queiroz, e se o Queiroz e o Flávio Bolsonaro fossem presos, nós saberíamos do desvio do dinheiro público entre o primeiro e o segundo turno. E aí já vão falar, mas eles fizeram isso contra muita gente. Eles fizeram isso contra pessoas muito mais importantes à época do que eram os Bolsonaro. Por exemplo, o PSDB, o Marconi Perillo, foi preso na campanha eleitoral. O Beto Richa, que foi governador do Paraná, foi preso. Ou seja, se eles tivessem atuado do mesmo jeito, eles teriam prendido o Flávio entre o primeiro e o segundo turno. E o Queiroz, né? O Flávio podia ter ainda alguma coisa, mas o Queiroz tinha que ir preso, né? Para contar, até hoje o Queiroz não foi depor. Pra você ter uma ideia. Até hoje o Queiroz não foi depor. Não se sabe por quê. Entendeu? Enquanto todo mundo era levado debaixo de vara para falar, o Queiroz não foi depor. Ou seja, é um homem intocável no país, o Queiroz. Tem duas pessoas intocáveis no país: o Queiroz e quem mandou matar a Marielle Franco. Essas pessoas, a polícia não toca nessas duas pessoas, para não prejudicar o Bolsonaro, entendeu? Estamos conversando com o ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad. Como é que o senhor encara as oposições hoje? Como é que o senhor tem visto o cenário das oposições? Fala-se muito de pós-eleição ter acontecido uma polarização, ter acontecido uma divisão entre as oposições, e que isso estaria agora tendo fim e voltando a ter uma união maior das oposições. O senhor enxerga desse jeito? Como é que o senhor vê as oposições no cenário atual? Olha, Fernando, eu acho que o quadro é muito parecido com o de 2018. Você tem um fenômeno novo no Brasil, que alguns chamam de fascismo,
outros chamam de autoritarismo, né? Eu acho que tem características dos dois tipos de governo. É um governo que tem perfil autoritário, mas também lembra um pouco o fascismo da Alemanha e do Hitler e a Itália do Mussolini. Por exemplo, o uso de fake news para atacar adversário é típica do fascismo e do nazismo. Isso é muito comum, foi muito comum. Levou milhões de pessoas à morte. Mas é muito comum esse tipo de coisa. Você desviar a atenção do que é importante, é típica do fascismo. Você criar um inimigo para justificar o seu fracasso. Isso é típico do fascismo. Então a pandemia é culpa dos chineses. Qualquer coisa que é culpa sempre de alguém. Por que eu não estou trabalhando? Por culpa o Supremo não me deixa trabalhar. O Congresso não me deixa trabalhar. A China não me deixa trabalhar. Ou seja, ele não trabalha e culpa sempre alguém. Isso é típico de governante fascista. Essa coisa de armar a população, colocando uns contra os outros, é típico de fascismo. Então, existe esse polo hoje no Brasil. Hoje o Bolsonaro perdeu metade dos apoiadores, mas ainda tem força. Nós não podemos subestimar. Ele perdeu aí 50% dos apoiadores, mas ele ainda tem força. E a outra força, na minha opinião, continua sendo Lula, porque é o melhor governo da história do país. E o povo não vai esquecer isso tão cedo. Então os governos do PT, eles continuam na memória das pessoas como os governos mais importantes da história do Brasil. E foram mesmo. Na minha área da educação não tem nem condição de comparar com outro. A quantidade de escolas técnicas, universidades, creches, ônibus escolares, computadores, que foram comprar bolsas de estudo, mandar gente para fora estudar, jovem pobre estudando no exterior, voltando para o Brasil com diploma de universidade estrangeira. Nunca se viu nada parecido no Brasil na área da educação. Estou falando da minha área. Mas se você pegar qualquer área, comércio exterior, acúmulo de reservas cambiais, geração de emprego, combate à fome, pode comparar qualquer área do Lula com o Bolsonaro, é 10-0, 7-1 vai, para deixar, 7-1 em todas as áreas. Então é isso, né? Essas são as duas forças que existem hoje. Então eu acho que é nesse sentido que as coisas vão se organizar, estão organizadas no Brasil. A memória do melhor governo da história e daquele que pode ser o pior governo da história. Bom, desde o afastamento da ex-presidente Dilma, a gente viu um crescimento da direita a ponto de estar no poder agora, né? Está com o presidente que pelo menos se auto-intitula de direita. O senhor acredita que houve erros nesse processo? Primeiro para o afastamento de Dilma, depois para a própria eleição que viesse a ter como resultado o vencedor Jair Bolsonaro. O senhor acredita que nesse processo teve erro por parte da esquerda, ex-prefeito? Olha, Fernando, eu realmente não esperava que o Aécio fosse fazer o que fez em 2014. Então pode ter sido um erro. Né? Eu estou falando por mim. Eu não imaginava que o Aécio... Era a primeira campanha do Aécio Neves para presidente. Né? Era um jovem ali, que se candidatava a primeira vez para presidente da República. Eu não esperava que ele fosse fazer o que fez. Ele perdeu a eleição, se aliou com o Eduardo Cunha para derrubar a Dilma. E eles começaram a aprovar uma série de medidas no Congresso Nacional para estragar a economia, estragar o país. Então você vê o que aconteceu depois da eleição. A crise acontece depois da eleição. Tá certo? Isso significa que a Dilma não errou em nada? Não significa isso. Eu já escrevi vários artigos, já dei várias entrevistas
E a própria Dilma já deu entrevista dizendo, olha, não teria feito tal coisa, tal medida poderia ter sido outra. Não, ninguém é perfeito. Agora, isso não significa dizer que ela não podia, durante o segundo mandato, ter corrigido eventuais falhas do primeiro, como todo governante pode fazer. Mas não, eles partiram para sabotagem. Então a aliança Aécio-Eduardo Cunha para botar o Temer na presidência é o que gerou, de certa maneira, o Bolsonaro. O Bolsonaro é fruto dessa aliança do Aécio com o Temer, tendo o Eduardo Cunha como aliado de primeira hora, porque sem o Eduardo Cunha não teria impeachment. Então foi ali uma trinca que eu vou te falar, viu? Nós estamos pagando até hoje a união desses três, Aécio, Temer e Eduardo Cunha, porque eles são os grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar sobre futuro próximo, já que esse ano a gente tem, pelo menos está marcada as eleições 2020, né? Ainda em discussão a questão da pandemia, como que ela vai acontecer, mas como é que o senhor vê o cenário, sobretudo aí em São Paulo, onde o senhor foi prefeito, como é que está o cenário, como é que está o PT para caminhar para as eleições em São Paulo, e aí trazendo também a nível nacional, como é que o senhor enxerga o cenário para as eleições de 2020? Olha, ao contrário do que estão dizendo, eu não vejo muito a questão de nacionalizar a campanha. É óbvio que os temas nacionais vão ser discutidos, não tem como não discutir os temas nacionais. Mas eu penso que essa questão da nacionalização da campanha, que é uma expressão que se usa do ponto de vista político-partidário, eu não vejo que vai acontecer, não. Eu não acho que vai ter esse caráter. Agora, eu acredito que se o governo continuar errando tanto quanto está errando, os candidatos que o Bolsonaro apoiar podem ter dificuldade. Então, o que eu acho é que é menos dizer qual é o partido de oposição que vai se beneficiar, porque cada cidade é uma realidade. Qual é a oposição que vai se beneficiar? Em Porto Alegre, por exemplo, pode ser a Manuela, que vai concorrer à prefeitura de Porto Alegre. No Rio, o Freixo tinha tudo para dar certo, mas talvez com a desistência dele, o Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio de Janeiro, talvez se beneficie, até porque o Bolsonaro vai apoiar o Crivella, que é um péssimo prefeito. Aí na Bahia, né, você veja, nem sei se o Bolsonaro tem candidato, mas o PT tem uma candidata nova, uma nova liderança que surgiu, né, a Major Denise, né, se eu não estou enganado, e que vai concorrer à Prefeitura de Salvador. Eu não sei se o atual prefeito tem um candidato forte para concorrer com ela, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, por exemplo, entendeu? Não vai. O prefeito de Salvador não é propriamente a base do Bolsonaro. Ele só apoia o Bolsonaro na área econômica. Essa coisa de tirar direito do trabalhador está me incomodando já, viu? Por isso que eu falo sempre nisso. Mas você veja que é um outro quadro. Então eu não vejo muito. Eu acho que os candidatos apoiados pelo Bolsonaro vão ter dificuldade. Essa é a minha leitura. Mas qual a oposição que vai se beneficiar, eu acho que vai depender de caso a caso. Bom, passar as eleições de 2020, teremos mais 2 anos na frente, 2022. É claro que ainda há muito tempo para isso, mas a gente sabe que as construções também começam bem antes. O que é que se trabalha internamente? Uma nova candidatura do senhor? A possibilidade ainda da candidatura do ex-presidente Lula? O que é que se tem discutido nesse sentido para começar, obviamente, um trabalho muito mais forte pós-eleições municipais? Olha, nesse momento nós todos estamos trabalhando muito, né, para
Você sabe que praticamente todas as medidas que favoreceram o povo foi obra da oposição. Você sabe quanto que o Bolsonaro queria pagar para os trabalhadores durante a pandemia? R$ 200 por mês. Se não fosse o PT e a oposição, o trabalhador estaria recebendo aí na Caixa Econômica R$ 200 por mês. Graças ao trabalho que nós fizemos no Congresso, nós conseguimos arrancar 600, o triplo do que ele... E queríamos um salário mínimo, que era o justo. Esse apoio aos governadores e prefeitos, nós conseguimos no Congresso Nacional impor uma segunda derrota ao governo. Nós dobramos a ajuda a prefeitos e governadores no Congresso Nacional em relação ao que ele propôs. Então, o nosso trabalho agora é o foco na pandemia, foco na saúde pública, foco no emprego. Isso que nós estamos trabalhando. Do ponto de vista do Lula, nós continuamos esperando o Supremo julgar o processo contra o Moro, que é o processo mais importante que nós temos pela frente. Porque o Lula, tendo recuperado os seus direitos políticos, vai poder decidir se quer ser candidato ou se ele quer apoiar um outro companheiro, entendeu? Como ele tem dito, ele fala, olha, eu vou estar com 77 anos, talvez eu não seja candidato, mas eu vou lutar pelos meus direitos políticos, que eu acho que está muito certo em fazer. Porque a honra da gente, a gente não pode deixar em segundo plano nunca, entendeu? Não pode deixar. Então tem que lutar por isso. Então tá um pouco longe de 2022 ainda, e nós estamos no meio de uma... Opa, tivemos uma interrupção no sinal aí, né? A nossa produção vai refazer esse contato aí com o Fernando Haddad, entrevistado de hoje aqui no nosso Bom Dia Feira, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República no ano de 2018, é derrotado em segundo turno pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Para a Farmácia Brito, aproveite as ofertas da Farmácia Brito, você encontra leite ninho sachê ou lata de 800 gramas, a partir de 2 unidades fica por R$ 24,59. Também fralda Pampers Pants ajuste total, embalagem jumbo, só R$ 19,90. As melhores ofertas você encontra na Farmácia Brito. Rodseg, a mais conceituada corretora de seguros da cidade, única com assessoria jurídica inclusa nos serviços, tem a melhor equipe técnica da Bahia, expert em seguros de automóveis e empresas. Peça uma cotação por WhatsApp no 759-8855-1460. Rodseg, sem complicação na hora de fazer, sem imprevistos na hora de receber. O comando é de Etevaldo Almeida. Só a Motopel pode garantir para você um serviço completo da hora que você adquire até o melhor desempenho da sua Honda. Corre para a Motopel. Motopel é apaixonada pelo cliente. O Hospital Otorrinos continua com seu compromisso nos atendimentos e consultas durante o período de enfrentamento ao Covid-19. Todos os colaboradores e equipe médica estão preparados e tomando todos os cuidados para que você e sua família fiquem protegidos, mas é importante que você também faça a sua parte. Venha de máscara. Hospital Otorrinos, 2101-4455. Contato já restabelecido. O senhor falava, ex-prefeito, sobre o ex-presidente Lula, né, que não há uma definição ainda se ele vai ter a intenção de ser candidato à presidência da República em 2022 ou não, mas o certo é que segue lutando pelos direitos políticos e a construção da própria candidatura viria após esse momento, não é isso? É isso. Por mim será, entendeu? Se depender de mim como advogado e como cidadão, como advogado vou lutar até o fim para o Supremo declarar a suspensão do Moro. Como cidadão, se depender de mim, o Lula vai ter meu voto eternamente. Porque foi um grande presidente, eu trabalhei com ele, nunca vi um cara trabalhar com tanto entusiasmo pelo Brasil, cada dia de vibração pelo Brasil, pela nossa gente. E agora é trabalhar aqui 2020. Aí em feira mesmo, desculpa falar isso, mas aí em feira mesmo para ter um grande candidato, o deputado federal Zé Neto, que é candidato nosso em feira a prefeito, e é um grande companheiro, está fazendo um trabalho maravilhoso, né? É pré-candidato, né? Não é candidato mas é uma pessoa que vai batalhar aí pela gente. E vamos ver se chega lá. Porque
Na Bahia nós estamos, graças a Deus, muito bem, né? Nós temos um governador de primeira linha, um governador maravilhoso, já é o 4º mandato de bons trabalhos realizados, inclusive na área da saúde, né? E eu vou fazer até uma live com o Zé Neto aí, para a gente bater papo aí, para eu saber o que ele está pensando aí, né? Para as próximas etapas aí, e a gente trocar ideias. Eu fui prefeito de São Paulo, a gente vai trocar ideias ao vivo, vamos bater um papo aí sobre cidades e sobre como governar bem as nossas cidades. Meu abraço aí para ele, deputado federal Zé Neto, que é nosso pré-candidato a prefeito de Feira, e com quem eu vou fazer uma live nos próximos dias. Ele vai anunciar, e aí ele vai falar especificamente sobre a região. E aí é quase a capital regional, né? Ex-prefeito, a gente agradece a sua disponibilidade, muito legal poder entrevistá-lo na manhã desta segunda-feira, falar sobre variados assuntos, né? Falamos sobre a questão da pandemia que a gente passa no Brasil e no mundo, falamos de política também. Muito bom falar contigo na manhã desta segunda-feira. A gente deseja uma excelente semana, um excelente dia para o senhor. Desejo muita saúde para todos. Quem puder se cuidar, ficar em casa, fique. E não entra na conversa fiada. Cuida da tua saúde em primeiro lugar. Um abraço para todos aí. Conversamos então com o ex-prefeito de São Paulo de 2013 a 2016, candidato à presidência da República em 2018 pelo PT, Fernando Haddad. Falou sobre vários assuntos, entrevista esclarecedora, muito, muito interessante mesmo, né? Falamos de saúde pública, falamos de política.